E aí, Rafa, você foi o primeiro a entrar, rápido e sagaz. Está entrando aí, Mila, Renato Santos, Jaqueline. O pessoal está entrando. De onde é que vocês estão vindo aí? Para eu poder saber. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, Rafa? O pessoal está entrando de onde? Já vi muita gente entrando aí. Edgar Galvão. Uma pessoa. Ótimo. Esperando Alexandre Freire entrar. Renatinha Ferrari entrou. Que bom, o som tá bom. Patrick, Tacaré. Nilton, meu querido. Prazer falar com você. Teixeira de Freitas. Esperar nosso amigo Alexandre Freire entrar. Entrou? Peça para... Alexandre já entrou. Acho que eu já convidei Alexandre aqui para ver se ele entra. Alexandre, já lhe convidei aí. Opa, entrou. Bom Beleza, dia, velho? tudo bem, Fred? Como é que Tudo você tá? bem? Tudo bom? Tudo bom, meu querido? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo você muito bem. Muito bem. Maravilha. Que bom. Eu ia lhe falar que, primeiramente, muito obrigado pelo honroso convite. Para mim é uma honra, saiba disso, participar de uma iniciativa dessa natureza promovida por você. Eu sempre acompanho as lives. Quando eu não tenho tempo de acompanhar ao vivo, depois eu vou ao canal, assisto. Já converso Tá, com vários obrigado. colegas que participaram e sempre indico suas lives para os meus alunos e meus amigos no tribunal que gostam muito dos seus temas e acompanham sua produção literária com, assim, muito de perto, não é? Então você sabe Tá. disso, eu sou um grande entusiasta do seu trabalho intelectual e para mim é uma grande honra participar desse evento contigo. Ô, meu querido, muito obrigado. Deixa eu primeiro agradecer a você por ter aceitado o meu convite. Vou fazer uma apresentação sua para o pessoal. Acho que todo mundo já lhe conhece, mas eu sempre gosto de fazer uma apresentação dos meus convidados. Alexandre Freire, meus amigos, ele... primeiro, bom dia a todo mundo. Nós já tínhamos falado com o pessoal que tinha entrado, mas reforçar o bom dia para todo mundo. É, e antes também de fazer a apresentação, não posso deixar de registrar os meus sentimentos e o meu pesar pelo falecimento dos professores Antônio Carlos Araújo Sintra, professor titular da USP, coautor de das obras mais clássicas do processo brasileiro, que é o livro Teoria Geral do Processo. O professor Araújo Sintra escreveu com Ada Pellegrini Vinova e Cândido Dinamarca. Faleceu ontem. Então fica aqui o meu pesar. E Michele Tarufo, seguramente um dos maiores processalistas que o mundo tinha, que faleceu hoje. Para nossa surpresa, para minha surpresa, eu não sabia que isso poderia acontecer. Então, realmente, esses 2 últimos dias foram bem, bem ruins para o processo civil brasileiro e mundial. Mas é isso. Alexandre Freire, meus amigos, eu conheço já há algum tempo. Alexandre Freire é professor na Universidade Federal do Maranhão. Só que há muito tempo ele está em Brasília, exercendo as mais diversas funções em Brasília. Eu me aproximei mais de Alexandre na época da tramitação do CPC, entre 2011 e 2014. Alexandre já estava em Brasília e cumpriu um papel muito importante como um interlocutor muito qualificado e com excelente trânsito nas casas do Congresso Nacional. E ele, como um processualista já bem conhecido e conhecedor do tema,
conseguiu fazer com que as coisas andassem bem. Então, sua ajuda é uma ajuda muito importante. Não por acaso o nome dele está registrado entre aqueles que colaboraram para a elaboração do código, está lá o nome dele nos documentos oficiais, e foi uma grande satisfação para mim estar ao lado dele naquele momento. E por causa disso eu o convidei, tempos depois, para coordenar alguns dos projetos, coordenar comigo alguns dos projetos que eu coordenei sobre o novo código, né? Ele foi um dos coordenadores da coletânea Doutrina Selecionada, que a editora Juspodium publicou em 5 volumes. É um calhamaço, uma enciclopédia sobre o então novo CPC, muito importante, e ele coordenou juntamente com Lucas Buril e Ravi Peixoto, sob minha coordenação geral, e também coordenou comigo diretamente o volume da coleção Grandes Temas do Processo Civil, dedicado às normas fundamentais. Ele e Dierle Nunes coordenamos esse volume, um volume também já esgotado, de uma outra coleção, que é a coleção Grandes Temas. De uns anos para cá, Alexandre, que fez seu doutorado na PUC de São Paulo, escreveu sobre processos nos tribunais superiores, ele passou a trabalhar no Supremo Tribunal Federal. Já trabalhou em gabinete de ministro, já trabalhou na presidência, auxiliando o presidente nas causas de sua competência originária, e se mantém agora na presidência uma outra função, presidência do Supremo, uma outra função. E ele vai explicar para a gente aqui isso, essa sua saga em Brasília, o que ele tem feito. E peço primeiro, Alexandre, que você fale um pouco disso. Como é que é a sua experiência em Brasília, sua experiência no Código, como depois você viu o Código sendo aplicado nos tribunais, sobretudo no Supremo. O que é que você entende que o Supremo, qual é a sua percepção do Supremo em relação ao CPC? Quem vem de fora acha que o Supremo, se valendo do CPC, conseguiu organizar o fluxo dos seus processos, diminuir o seu estoque, e acho que vem numa fase realmente de reestruturação, e eu acho que o CPC ajuda nisso. Vamos mover um pouco você. Vai lá, meu amigo. A palavra é sua. Primeiramente, muito obrigado por essa gentil apresentação. Eu digo para todas as pessoas com quem eu me relaciono na área processual que muito do que eu tenho feito hoje em dia, eu devo muito a pessoas como você. Você me deu muita oportunidade na minha vida profissional, saiba que eu reconheço isso. De fato, participar dessas obras que você coordenou e gentilmente me convidou foi um turning point na minha vida profissional, e ter participado com você nos diálogos com os parlamentares. Você, de fato, foi um artífice do texto do Código de Processo Civil. Minha atribuição era dialogar aqui e ali quando tinha algum gargalo, e sempre sobre sua orientação em relação a um ou outro inconveniente de um relatório, a contar com a adesão de um líder, contar com a adesão de um bloco parlamentar, mas a minha participação se limitou a essa parte. Você, sim, foi um grande líder nesse grande movimento que foi a discussão em torno de um texto complexo, um texto denso, que não é fácil tramitar. Você sabe disso porque, paralelo ao Código de Processo Civil, nós tivemos proposta de novo Código Eleitoral, encabeçado por um presidente do Tribunal, pelo ministro Dias Toffoli, à época no TSE. Tivemos proposta de reformulação do Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo Penal, e o único projeto de código que prosperou foi o que você liderou na Câmara dos Deputados. Então, não é um trabalho fácil, todo mundo sabe disso. Então, essa experiência para mim foi fantástica, e isso, inclusive, me deu uma experiência para que eu pudesse, no futuro, como de fato aconteceu, participar de outras iniciativas profissionais, como assessoramento na Presidência da República, que você sabe que eu tive essa experiência, mas a passagem pelo parlamento, nesse momento, foi muito importante, para que eu pudesse ter um background para poder cumprir outras missões institucionais. Depois, o retorno ao Senado Federal, uma comissão técnica também muito importante, que foi a Comissão de
orçamento do Congresso Nacional, que reúne tanto Câmara como o Senado Federal. Então, foi um grande desafio intelectual e profissional que eu tive em Brasília. Mas eu comecei assim. Fui convidado pelo ministro Marco Aurélio, à época, para exercer uma função que eu não sei se você sabe disso. Eu trabalhei 6 meses na área criminal do tribunal, no gabinete do ministro Marco Aurélio. Então, trabalhei primeiramente com a primeira colaboração premiada do tribunal com o Pô, que ministro. beleza. Foi um trabalho interessantíssimo. Depois, trabalhei com ele em inquéritos importantes. E quando houve uma possibilidade de migrar para uma área civil, o ministro me convidou. Trabalhei muito com incidentes e ações cíveis originárias que o gabinete tinha muitas ações, inclusive com dificuldade de pauta, porque eram ações à época de competência do plenário, antes do deslocamento para as turmas, e o ministro tinha dificuldade de pautar, liberava para pauta, mas tinha dificuldade de pautar. Então, toda essa construção com o ministro, na elaboração de uma estratégia para que as ações pudessem tramitar, pudessem ser julgadas, eu trabalhei com ele. Depois, fui para a parte dos recursos, e trabalhei com o ministro na parte do extraordinário e dos temas de repercussão geral. Na sequência, eu tive um convite para ir para a presidência da República e fui trabalhar com o presidente Temer, na Coordenadoria Geral de Políticas Públicas da Presidência da República, em que eu exerci essa função. E depois, de assessor jurídico da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da República e fiquei como adjunto nesse período do presidente, do subchefe, Gustavo Rocha, e depois fui para o Senado Federal, um convite do presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Passei 2 anos com o presidente, foi uma experiência maravilhosa, porque direito material, um dos temas que eu mais tenho interesse intelectual é direito financeiro. E foi justamente essa temática que me permitiu voltar ao Supremo em um convite honroso do ministro Toffoli para trabalhar com ele na presidência do Supremo Tribunal Federal. E lá eu tive uma oportunidade interessante, que foi justamente acompanhar como o Código de Processo Civil ele estava sendo analisado no Supremo Tribunal Federal. Porque na presidência tive a oportunidade de acompanhar o ministro nas discussões internas a respeito de uma ação direta de inconstitucionalidade que impugna alguns dispositivos do Código. Depois, tivemos a oportunidade de trabalhar em alguns experimentos institucionais, como, por exemplo, a decisão do presidente que definiu que o Supremo não tinha competência para processar e julgar o IRDR. À época foi uma decisão do presidente, a gente não vai discutir o mérito dela, foi uma opção por parte do ministro, por entender que não era possível ao Supremo Tribunal Federal a concentração de instrumentos de uniformização, de entendimentos. Ele entendia que, por exemplo, já existia o próprio incidente de resolução de recursos extraordinários repetitivos, então a concentração na Suprema Corte de mais um instrumento poderia tornar o tribunal, de uma certa forma, um órgão de concentração dessas técnicas. Então, ele analisou do ponto de vista institucional o não processamento do IRDR no âmbito do Supremo. E depois, Fred, tive a oportunidade de acompanhar também com o ministro-presidente o manejo de técnicas de suspensão aplicadas à suspensão de segurança, mas de âmbito nacional. Então, vejam que, classicamente, a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, elas eram utilizadas para suspender processos em uma corte. Mas o presidente entendeu que poderia se valer de uma interpretação sistemática, por exemplo, da suspensão nacional do IRD, da suspensão nacional da repercussão geral e dos repetitivos, como uma técnica fluida no sistema para a suspensão nacional. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a discussão em torno do destaque de honorários em relação a contratos que envolviam o fundo o Fundef. Né? Fundef. Então, tivemos... Hã? É o Fundef. Esse caso é um caso emblemático. Exatamente. Então, o presidente de uma suspensão nacional deu uma decisão de abrangência nacional. Então, ali foi um experimento institucional. Não havia expressa previsão nem em lei esparsa, nem no Código de Processo Civil, mas houve essa decisão do presidente que acabou sendo útil para a resolução desse problema. E também fomos percebendo
que o tribunal ele passou, de fato, Fred, a aplicar o Código de Processo Civil em muitos temas importantes. Por exemplo, honorários advocatícios, houve uma consolidação do entendimento quanto ao regramento dos honorários no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A questão relativa aos honorários em grau recursal foi definido no Supremo Tribunal Federal. Hoje não há nada a se discutir sobre a aplicação ou não. O próprio dinamismo, isso tem muito da sua contribuição, da repercussão geral, com os aprimoramentos que a repercussão geral experimentou institucionalmente com alterações do regimento interno e com algumas questões de ordem relevantes, questões relacionadas à modulação dos efeitos da decisão, tanto no recurso extraordinário, quanto nas ações do controle abstrato, com toda a experiência que o Código levou para o sistema de justiça. Então, vejam que, em temas centrais, o Código de Processo Civil ele prestou um contributo significativo para que o Supremo pudesse se reposicionar no sistema de justiça como uma corte constitucional. Eu sei que o Supremo não é uma corte constitucional por definição, em razão das competências adicionais que a Constituição Federal lhe atribui. Ou seja, não apenas para processar e julgar matérias eminentemente constitucionais em grau recursal, através do RE, ou através da sua competência originária, como se dá pelas ações do controle abstrato de constitucionalidade, mas o Supremo Tribunal Federal tem ensaiado um reposicionamento. Primeiramente, com a possibilidade do uso da repercussão geral como uma técnica de gerenciamento de processo, não como alguns mencionam, uma técnica de gerenciamento de precedentes. Sabemos que isso não é possível, até porque não é próprio do precedente ser gerenciado. A ideia é que haja um gerenciamento de processo. Então, com as definições quanto à negativa de repercussão geral, para a definição da competência do Supremo para não examinar mais aquele tema, as decisões quanto ao sobrestamento de feitos na origem, que permitem que os tribunais de segundo grau, através das suas vice-presidências, possam gerenciar esses temas a partir do exame de questões relacionadas à distinção, superação de entendimentos, eventuais concessões de tutelas provisórias de urgência e da evidência em segundo grau, já nesse gerenciamento. Permitiu também, aqui já em um diálogo com um outro instituto do Código de Processo Civil, lá do 1033, um redirecionamento dos processos em que o Supremo entenda que não há competência, mas tem examinado a matéria no seu plenário virtual, que eu vou comentar na sequência, para que o STJ possa desenvolver bem o direito sob a perspectiva infraconstitucional. Então, essas técnicas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, elas se mostraram muito eficientes e conferiram ao Supremo Tribunal Federal, e nesse último caso também ao Superior Tribunal de Justiça, um diálogo institucional muito rente que viabilizou a definição das respectivas competências e superou um grande problema que existia no passado, e você sabe muito bem disso, tanto como um doutrinador, como um artífice do Código de Processo Civil, e também como um advogado de Corte Suprema, que era o vazio de competência entre o Supremo e o STJ na definição de quem processaria e julgaria determinados temas. Então, eu acho que isso foi um dos grandes saltos qualitativos em termos de prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Isso se deu a partir da iniciativa de mentes como a sua, que participaram da elaboração do Código de Processo Civil e encontraram uma solução ótima para o caso, porque nós não podemos falar que é uma construção jurisprudencial, porque o Supremo teve a oportunidade, em décadas, de resolver esse impasse com uma interpretação adequada do texto constitucional. A questão não era nem sob o âmbito infraconstitucional. E o Supremo acabou deixando que essa solução viesse do parlamento. Então, vejam que essa solução agora, com uma disposição legal, permite que o Supremo possa, em um único ato, no ambiente virtualizado, dar repercussão geral, definir que uma matéria é infraconstitucional e a ela atribuir os efeitos da inexistência da repercussão geral e encaminhar o tema para a apreciação do STJ. Então, em uma única passagem, veja que aqui temos a técnica processual com a gestão de processo do Supremo Tribunal Federal. É possível que, no âmbito acadêmico, haja uma grande discussão, e é uma discussão válida e legítima,
da competência do Supremo, por exemplo, para disciplinar essa matéria, que teria natureza mais de processo do que de procedimento, que seria atribuir a uma decisão quanto à ausência de matéria constitucional com a atribuição de efeitos da ausência de repercussão geral. Ou seja, é uma questão de efeito processual que poderia estar no Código. Mas o Supremo acabou por definir isso pelo seu regimento interno e, superada essa discussão, tem apresentado excelentes resultados, tanto para o Supremo Tribunal Federal quanto para o STJ. Por quê? No passado, você se recorda disso, e pode até ter sido vítima na qualidade de advogado, que um ministro monocraticamente poderia decidir essa matéria, entendendo que o tema era eminentemente infraconstitucional e a questão estava morta no âmbito do Supremo, sem a possibilidade de desenvolver esse direito. E muitas das vezes, a gente sabe que temas que se repetiam na origem, ou que mesmo não se repetindo, eram temas de alta complexidade, e o Supremo não desenvolvia o direito, ou seja, não decidia a causa e fixava uma tese, e não permitia que o STJ assim o fizesse, porque não existia uma comunicação institucional. Não existia um redirecionamento do feito para que o STJ pudesse analisar a matéria e proferir uma decisão ou sobre a sistemática dos repetitivos ou sobre a sistemática dos recursos especiais individuais. Então, eu vejo, Fred, que essa é uma das grandes inovações que o Código possibilitou, trouxe e possibilitou ao Supremo Tribunal Federal dialogar com o STJ e desenvolver adequadamente as suas funções, tanto no Supremo quanto no STJ. Eu não sei se você vê dessa forma, mas eu acho que foi um salto qualitativo fantástico. Deixa eu fazer umas considerações. Primeiro, que saga a sua? Que saga? A primeira consideração que eu quero fazer é essa. Que saga nas altas instâncias do poder federal e que experiência você deve ter acumulado nesse caminho. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Segunda coisa, eu acho que você deve isso a todo mundo, a mim e a todo mundo, um artigo seu fazendo esse panorama que você fez sobre o impacto do CPC no Supremo. É um texto que não existe, não há um processualista, e um processualista que está imerso na prática, como você está, que tenha se preocupado em ver essa relação intestina entre o CPC e o dia a dia do Supremo. Acho que você dará uma grande contribuição se publicar, se fizer esse texto, esse grande relatório, nesse grande panorama. Então, é um segundo ponto. O terceiro ponto, de fato, a história, desde a época da presidência, salvo engano, da ministra Ellen Grace, ou não sei se ela era presidente, mas a ideia foi dela, de jogar ainda no Código passado, jogar para análise da ausência de contrariedade à Constituição, da inexistência de matéria constitucional, o regramento da repercussão geral e dos repetitivos. O que era uma coisa muito louca, porque se o tema não era constitucional, você nem deveria examinar a repercussão geral. Porque a repercussão geral é a repercussão geral da questão constitucional. Então, se a questão nem é constitucional, nem deveria. E aí gerava esse problema que você falou, né? Você examinava como se fosse repercussão geral, um problema que não era de repercussão geral e, portanto, não exigia o mesmo quórum que a repercussão geral exige. Então, era uma confusão prática que o Supremo deu um jeito para poder gerir os casos, muitos casos em que havia recursos que não discutiam matéria constitucional, e o Supremo estava com aquilo tudo para resolveu fazer pela repercussão geral. Vem agora o Supremo e corrige isso, pelo regimento interno, como você bem colocou, separando as coisas. Então, se o problema é problema de não violação à Constituição, isso não tem a ver com a repercussão geral, vamos resolver em bloco também, vamos gerir isso, mas não como repercussão geral. Repercussão geral é um outro problema, repetitivo é um outro problema. Você pode ter repercussão geral sem repetitivo. Então, são temas separados que merecem tratamento separado, e parece que a mudança do regimento interno do Supremo desse ano vai nessa linha. Tem um outro ponto interessante,
que é o Supremo ter acolhido a ideia defendida já há muito tempo pelo ministro Barroso, e defendida muito numa dissertação de mestrado muito boa, de Frederico Montedônio, que foi assessor do ministro Barroso, é juiz federal, fez um trabalho de mestrado sobre repercussão geral, e que ele defendia a possibilidade de o Supremo dizer que o caso não tem repercussão geral, restringindo essa decisão ao caso, sem dar a isso uma eficácia de precedente, ou uma eficácia vinculativa, de modo a que o Supremo pudesse voltar ao tema depois, né? Voltar ao tema depois. E o Supremo fez isso agora, né? No seu regimento interno, acolhendo essa ideia, o que para mim é excelente. Respondendo a sua pergunta, Freire, eu achei boas as mudanças. Não só porque corrigiu esse problema histórico, era um problema técnico grave, relacionado aos recursos que não dizem respeito à Constituição, mas também por ter avançado um pouco no elemento de gestão do próprio papel da Corte quando restringe a repercussão geral ao caso. Acho que aquela ideia defendida pelo ministro Barroso, encampada por Frederico no trabalho dele, cuja leitura eu recomendo, publicado pela editora Fórum, foi muito bom. E para arrematar minhas considerações e passar a palavra para você, eu tenho uma percepção, Alexandre, muito, muito própria do papel dos tribunais e seus regimentos internos. A minha visão é uma visão mais, digamos assim, favorável à competência regimental do que desfavorável. Talvez porque eu não faço essa distinção que muita gente faz entre norma procedimental e norma processual. Para mim, eu não faço essa distinção. Para mim, todas as normas são processuais e procedimentais, porque para mim, processo e procedimento, depois da Constituição de 88, são sinônimos. Então, como eu parto dessa linha, e eu, portanto, vejo com mais facilidade essa pluralidade de fontes de normas processuais, eu vejo com bons olhos esse agir do Supremo em reestruturar suas competências internas a partir do seu regimento. Então, vejo bem. Foi mais ou menos essa linha que eu levei para Paulo Mendes, e Gilberto Andreassa está até comentando aí agora. Paulo Mendes fez pós-doutorado comigo, Paulo Mendes, que é amigo comum, amigo nosso, fez pós-doutorado comigo aqui na Federal da Bahia e escreveu esse livro sobre o regimento interno como fonte de normas processuais, um livro que eu reputo muito importante, que vai nessa linha também. Então, o meu balanço é positivo, achei essas mudanças interessantes, e ouvindo você, fiquei mais convencido disso. Mas volto a palavra para você, que você hoje é o nosso expositor. Estou aprendendo aqui. Eu tenho vivenciado isso. Na presidência do ministro Toffoli, nós tivemos avanços significativos. Eu tive a honra, e eu falo isso porque o ministro já mencionou isso várias vezes publicamente, então não é uma inconfidência. Então, eu tive a honra de participar com o ministro na forma de pensar essas alterações. Claro que as decisões foram deliberadas em âmbito da sessão administrativa, concorrendo com as vontades dos demais ministros, e foi uma construção coletiva, porque muito se pensa assim, a proposta foi encaminhada pelo ministro-presidente, mas no âmbito interno elas foram maturadas demasiadamente, porque foram propostas que houve um handout do texto. Então o ministro Barroso apresentou inúmeras propostas encampadas pelo ministro-presidente, o ministro Edson Fachin, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Fux. Então, vejam que foram temas que, ao longo de algum período, foram pensados pelos ministros. Não é? Então, foi uma construção, que eu digo, legitimada no âmbito do Supremo Tribunal Federal para a elaboração dessas emendas regimentais. Então, dentro da Corte houve. Hoje em dia, Fred, para a sua ciência, existe uma iniciativa sendo gestada no âmbito da presença do ministro Luiz Fux, que é um projeto de governança institucional que permitirá que o Supremo possa melhorar a sua
digamos assim, governança a partir de um diálogo mais rente com a academia, um diálogo mais rente com os atores do sistema de justiça, com as associações que atuam perante o Supremo Tribunal Federal. Então, nas próximas atualizações regimentais, o ministro ele pretende ouvir a sociedade para que se possa aprimorar a sua governança e, com isso, melhorar a sua accountability institucional. Então, vejam que essas propostas, elas, em um primeiro momento, passaram por um debate muito mais interno na Corte, mas as próximas, o ministro pretende abrir um espaço, um fórum de discussão com a sociedade para que se possa pensar melhor a forma de governança do tribunal, principalmente em relação a essas grandes questões: repercussão geral, precedentes, gestão de processos. Então, em breve, você terá notícias interessantes sobre esse tema. Quando a gente fala dessas mudanças, de fato, essa iniciativa, essa ideia do ministro Barroso, que também foi muito desenvolvida pelo Frederico Montedoni, que é um amigo querido, e eu lembro que você participou da banca da dissertação dele e fez um prefácio, foi uma apresentação muito elogiosa ao trabalho, e de fato é um trabalho que merece ser lido, porque é um trabalho que contribuiu tanto que tem hoje alterações do regimento com base nas ideias ali apresentadas e que foram aprimoradas pelas sugestões do autor, né? É um grande trabalho, realmente, um trabalho que se preocupa com a realidade, né? Ele escreve Exatamente. para a realidade, para realmente modificar a realidade. Eu realmente gosto muito Exatamente. daquele trabalho. Eu também tenho já li inúmeras vezes, já fiz menções em trabalhos jurídicos da presidência à época, inclusive comuniquei ao próprio Frederico, que ficou muito entusiasmado de ver suas ideias repercutindo. Bem, então, o Supremo recentemente, com essas alterações, de fato, deu melhor performance à repercussão geral. É um ponto que eu queria mencionar. Veja, você lembrou a questão da repercussão geral para o caso concreto. Isso permite ao Supremo deixar de utilizar algumas práticas que no passado eram, de forma correta, criticadas pela doutrina e pelos atores do sistema de justiça. Uma delas era o reconhecimento da repercussão geral, a matéria era submetida ao plenário, e no plenário se saía da responsabilidade de julgar o tema por uma evolução de entendimento que a matéria tinha natureza infra. Não sei se você lembrava disso. Se reconhecia Lembro no disso. passado que a matéria era constitucional e, por ocasião do plenário, havia uma evolução, ou então não era conveniente. Ficava, de uma certa forma, um espaço para críticas institucionais à Corte, porque isso gerava insegurança jurídica, não é necessário um grande estudioso para saber disso. E gerava também um certo constrangimento institucional. Então, o que se pensou em fazer? Primeiramente, alterar o regimento para contemplar essa proposta. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal, eu vou colocar essa questão para você pensar comigo, ele tem uma técnica que, durante algum tempo, se tentou levar ao parlamento, que era uma certa discricionariedade para examinar os temas. Eu Então, concordo. de uma certa forma, o Supremo hoje tem com a repercussão geral, que é justamente essa técnica, que foi recentemente usada pelo ministro Alexandre de Moraes e, mais recentemente, pelo ministro Dias Toffoli. São os dois que, por enquanto, usaram a técnica do julgamento do tema com os efeitos para o caso concreto. Porque, como você muito bem colocou, permite ao Supremo Tribunal Federal a evolução de entendimento. Então, ele pode decidir aquela matéria no caso, não tem efeitos vinculativos, efeitos expansivos, mas no futuro ele pode, por exemplo, entender que aquela matéria ela não tem repercussão geral, ele pode entender que a matéria tem repercussão geral e, de fato, reexaminar a questão em um ambiente melhor de deliberação, como o plenário presencial, com eventuais amici, se for numa pluralidade, amici curiae, com audiência pública, a depender dos temas. Então, veja que não deixa de julgar a matéria, julga, queira ou não, é uma sinalização de entendimento do tribunal, mas ainda não é um entendimento com repercussão geral. Mas é uma sinalização. Só um ponto, Alexandre. Só o pessoal que está ouvindo a gente, isso que a gente está falando aqui foi uma mudança que o Supremo fez agora em 2020. Foi uma emenda regimental feita no meio do ano. Não me lembro o número da emenda, talvez Alexandre saiba de cor, mas isso foi agora, foi uma mudança do meio desse ano de 2020 no regimento interno do Supremo. E Alexandre já dá notícia
e que 2 ministros já utilizaram. Já utilizaram. E veja, Alexandre, não sei se você concorda comigo, mas essa semente, a semente dessa discricionariedade para gerir a sua competência já havia sido plantada pelo CPC no parágrafo 3º do 1029, quando disse que o Supremo e o STJ podem conhecer de um recurso inadmissível, desde que tempestivo, se a causa for relevante. Quer dizer, isso também é uma forma de gerir, né? Ele percebe que o tema é muito relevante, mesmo com um defeito no recurso, sendo ele tempestivo, se pode avocar para poder julgar. Isso é também um elemento de discricionariedade evidente, que se reforça com essa mudança de agora, que, repito, é uma mudança que me parece muito boa, porque permite que o Supremo possa dizer, ó, neste momento, eu não vou examinar esse tema. Neste momento, eu não vou examinar esse tema. Mas essa minha decisão vai valer só para esse caso. Em outro momento, a gente volta, eu posso retomar. E veja que isso pode ser colocado dentro do guarda-chuva ativismo, mas acho que não vale a pena, porque a palavra ativismo, ela acaba sendo... acaba estando muito poluída, né, ideologicamente. Muito poluída ideologicamente, acaba dificultando o diálogo. E uma outra coisa, me perguntaram se essa minha semelhança de processo e procedimento, essa minha equiparação, vem de um texto de Miguel Calmon. Esse texto de Miguel Calmon foi um texto que ele fez para a minha disciplina do doutorado. Ele foi meu aluno do doutorado. E a gente debateu isso lá, e ele, que é um constitucionalista, escreveu esse trabalho e publicou. Mesma linha que a minha orientanda, Paula Sarno Braga, defendeu no livro dela, a tese de doutorado dela, norma de processo, norma de procedimento. Esse é um pensamento meu antigo, e que já tem, aqui na nossa faculdade, o pessoal que passa por nós, vem tentando ecoar. É isso. A palavra é sua, Alexandre. Muito bem lembrado dessa previsão do Código de Processo Civil. E veja que, no Supremo, ela tem sido utilizada tanto para a admissibilidade do tema, e no passado houve um leading case que talvez tenha incutido em vocês que pensaram as linhas gerais da repercussão geral por ocasião da tramitação do Código, principalmente na fase da Câmara, que foi aquele leading case da ministra Ellen Grace, que ela reconheceu que o recurso, inclusive, era intempestivo, melhor, não tinha preliminar da repercussão. Pré-questionamento. Não, era falta de pré-questionamento, né? Um era o de 2004 não tinha sido pré-questionada, e o outro caso é que ela disse, olha, não houve o tópico próprio da repercussão geral, mas a matéria tem repercussão geral. Tem por tais razões. Então, são 2 casos interessantes. E, mais recentemente, por exemplo, o ministro Barroso reconheceu no famoso precedente, no famoso leading case sobre homeschooling, que o tema, veja que interessante, que o recurso era deserto. Porém, o tema era relevante. E foi a julgamento. Pode, agora pode, né? Agora pode. Sendo deserto, pode. Não poderia ser no intempestivo. Mas sendo deserto, pode. E o que aconteceu foi que não houve intimação na origem para complementar nem pagar dobrado. Ou seja, passou para o Supremo Tribunal Federal, passou pelos ministros, a matéria foi o ambiente virtualizado, reconheceu a repercussão geral e o tema foi analisado com essa particularidade. Esse é um ponto quanto à admissibilidade do Supremo. A outra questão, Fred, é a orientação que a Suprema Corte tem passado às cortes de origem que fazem a gestão dos feitos sobrestados, de que o que deve prevalecer é a tese assentada pelo Supremo, independentemente se o feito sobrestado, por exemplo, não tiver pré-questionamento. Se o feito sobrestado não tiver documentos essenciais, mas que seja possível a compreensão da controvérsia e a aplicação da tese do Supremo ao caso concreto, que, por exemplo, feito os 2 únicos óbices que não são passíveis de superação é a intempestividade e a supressão de instância. Né? No caso, decisões monocráticas objeto de extraordinário e que ficaram sobrestados. Fora essas 2 situações,
o Supremo tem entendido que o órgão colegiado competente para reexaminar a decisão ou aplicar a tese ao caso concreto, ele tem essa liberdade de aplicar, independentemente do preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal. Então, vejo que essa orientação do Supremo Tribunal Federal é uma conjugação entre o que você ainda há pouco mencionou e também a questão da primazia do exame de mérito e a força Muito bom. do Supremo Tribunal Federal. E, Muito vejo, bom. só haverá admissibilidade nesses casos na segunda fase. Em que fase seria essa? Quando o órgão colegiado, por exemplo, entende que não é hipótese de retratação, porque, eventualmente, é hipótese de distinção, eventualmente, é hipótese de superação de entendimento, enquadramento equivocado de tema, e a matéria tem que ser reapreciada pelo Supremo. Então, retorna-se à vice-presidência agora para admissibilidade. Aí, na vice-presidência, é possível se aplicar um padrão decisório de inadmissibilidade, mas que pode ser objeto de eventual agravo extraordinário e o Supremo superar esse entendimento para apreciação do tema. Mas veja que o tribunal tem, inclusive, passado essa orientação às cortes de origem para superar irregularidades, às vezes requisitos que classicamente eram suficientes, quando não presentes, para não conhecimento do recurso. Então, eu acho que o tribunal tem evoluído bastante nesse ponto para fazer prevalecer a tese do julgamento do tema na sistemática da repercussão geral, Fred. É uma inovação. Agora, muito bom. Me tira uma dúvida. O STJ, ele deu esse ano de 2020 uma decisão simplesmente negando vigência ao inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 988, que é aquele que diz que cabe a reclamação para fazer valer tese firmada em repetitivos. O STJ negou vigência. Ele simplesmente disse que não cabia. Não cabia o que a lei disse que cabia. Até o último momento que eu tinha visto, o Supremo tem admitido essa reclamação desde que você esgote a discussão. Ou seja, o Supremo tem aplicado simplesmente o que diz o CPC. Esgotou as instâncias ordinárias, você poderia usar da reclamação naquele caso. Até uma decisão de Barroso dizendo que essa reclamação teria que ser ajuizada no prazo de 5 dias, seria o prazo dos embargos de declaração. Mas como é que está isso hoje aí, Alexandre? Você tem essa percepção? Excelente questão, porque, de fato, ela tem repercussões. Uma colega ainda há pouco perguntou aqui, a questão da interposição conjunta, acho, do especial e do extraordinário e tudo que a gente tem conversado, qual é o impacto. E eu vou comentar a sua pergunta fazendo um cotejo com a dela. Veja, de fato, essa decisão do STJ é uma decisão que me parece, com todo respeito devido ao Superior Tribunal de Justiça, equivocada, não é? Primeiro porque, como você muito bem colocou, nega vigência a um dispositivo legal aprovado legitimamente pelo Parlamento. Foi uma escolha do Parlamento, não é? Primeiro ponto. Segundo, sem dizer que é inconstitucional. Sem dizer que é inconstitucional. Porque se dissesse, o órgão teria que, no mínimo, teria uma excelente discussão para levar o Supremo Tribunal Federal através de uma RE, porque seria discussão constitucional no âmbito do STJ. Então, fechou a via também da discussão no âmbito do Supremo, pelo menos por hora. Bem, isso tem repercussão. Tem a súmula vinculante lá, né? Tem a súmula vinculante 10. Exatamente. E ainda tem uma outra questão, que impacta no âmbito da admissibilidade do extraordinário. Por quê? Como você muito bem colocou, essa decisão ela nega a vigência do dispositivo que permite o ajuizamento da reclamação no STJ, quando, por exemplo, a decisão do colegiado competente para processar e julgar o agravo interno da decisão do vice-presidente ou do presidente, por exemplo, não for a mais acertada. O presidente equivocadamente entendeu que era a correta aplicação do tema, da inexistência da repercussão geral, do repetitivo, da aplicação equivocada do repetitivo, então que o recurso, por exemplo, ele deveria ser processado por outra matéria e não aquela do repetitivo. Tem uma série de situações incidentes nesse caso. Então, uma vez que o STJ nega essa possibilidade, o que resta para o jurisdicionado? Se valer da rescisória. Agora, imagina, da rescisória, com toda a complexidade que é o manejo de uma rescisória, o debate em torno da admissibilidade de um recurso, porque, na verdade, é isso. Tudo bem que a questão de fundo vai ser a aplicação equivocada ou não de um padrão decisório no segundo grau, na gestão do feito pelo vice-presidente,
confirmado pelo colegiado, mas você sabe, salvo eventual tutela provisória em uma ação rescisória, uma questão como essa vai levar o quê? 1 ano, 2 anos para ser examinada, sem contar o tempo médio de processamento do próprio recurso especial no âmbito da vice-presidência de um tribunal, que nós sabemos a quantidade de processos. Veja, você atua aqui no TRF da primeira região e sabe que a vice-presidência, ela é congestionada e ela tem a competência para admissibilidade e gestão desses processos. O ministro Nunes Marques, à época, na vice-presidência do TRF, fez um trabalho fantástico de gestão de processo, mas não foi suficiente para permitir, por exemplo, um fluxo adequado dos temas no TRF da primeira região. Bem, então o que acontece? Deveria ajuizar rescisório. Agora, qual é o impacto quanto ao URE? É porque, por imposição sumular, em muitos casos, há necessidade da interposição conjunta obrigatória do especial e do extraordinário. Então, se o especial tem o seu processamento obstado em razão de decisão da vice-presidência, que determinou o sobrestamento, por exemplo, ou aplicação equivocada de tema, houve o agravo interno por parte do recorrente, a decisão do vice-presidente foi mantida, a parte tem que aguardar, veja, agora a rescisória, o julgamento ou eventual tutela provisória, para que o extraordinário ele tenha livre trânsito para o STJ, ou então, que tem sido uma medida de gestão de acervo, ele aguarde no Tribunal de Justiça Local, Regional Federal, que o especial seja julgado no âmbito do STJ, para depender da decisão, se não houver prejuízo, que o RS seja encaminhado ao STF, que essa é uma questão que não é vista em doutrina, é muito pouco explorada em curso. Eu mesmo não tinha pensado nisso. As consequências quanto ao RE. Isso impede, muitas das vezes, que o tema que está adequadamente enquadrado no RE seja apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o óbice criado pelo STJ acaba por retirar do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de examinar um processo da sua competência, no caso, o extraordinário. E isso exige todo um malabarismo intelectual por parte do advogado para que ele possa fazer que essa matéria chegue ao Supremo Tribunal Federal. Sem contar que os dois tribunais chegaram a um acordo, só para você ter uma ideia de como que as coisas estão em relação a essa gestão de processos, inclusive quanto ao agravo RE, o agravo e o agravo interno, o agravo extraordinário e o agravo interno, que entre essas duas classes processuais não há fungibilidade pelo tribunal, o que eu acho que poderia, na verdade, ser ter essa aplicação. É uma situação que eu acho que deveria ter essa aplicação. Mas o STF entende que não, o STJ entende que não. Então, o que acontecia no passado? Se a parte agravasse recorresse de agravo extraordinário e o vice-presidente inadmitisse por entender que era agravo interno, a matéria deveria ser objeto de exame pelo Supremo em reclamação. Ou então, um vice-presidente que tem uma visão correta do processo, ele não faria esse juízo de admissibilidade, caminhava para o Supremo decidir. Hoje tem uma orientação do Supremo que, nessas hipóteses, que a interposição equivocada, o recurso nem sobe mais, Fred, nem sobe. Então, tudo é discutido no âmbito do tribunal. Então, vejam que temos aqui uma questão que também merece ser objeto de reflexão. Quanto ao eventual prejuízo do extraordinário. Só uma coisa, Freire. Na hora que você falou qual é a solução que o Supremo deu para esse problema de interposição do agravo extraordinário ou interno, se dizer qual foi a solução que o Supremo deu, falhou, aí deu uma falhada no nesse caso, a solução que o Supremo deu é que os tribunais locais podem negar seguimento ao recurso. Não tecnicamente. Ao agravo extraordinário. Tecnicamente não conhecer do recurso. Não é? Mas nós sabemos que isso é incompatível com toda uma tradição processual. Tem até súmula do Supremo, né? Tem até súmula do Supremo sobre isso. 727. Exatamente. Então, o tribunal acabou concedendo uma deferência institucional às cortes locais, inclusive para negar trânsito a esses recursos ao Supremo Tribunal Federal. Um outro aspecto relevante, me parece, sublinhar,
é justamente uma orientação do Supremo Tribunal Federal, o STJ, nas questões que envolvam recurso especial e extraordinário interpostos conjuntamente. Quando, por exemplo, o STJ entender, olha a orientação, entender que houve o esvaziamento do extraordinário, ele já pode determinar baixa para certificação de trânsito. O que O é uma STJ pode fazer isso? Pode fazer. O STJ. O E há um STJ. convênio para isso? Há algum convênio? Formalizado ainda não. Mas há uma praxe, uma espécie, vou usar um termo que pode, para você ser inadequado, mas eu tenho usado muito. É uma espécie de convenção judicial entre as cortes. As cortes Tácita. convencionaram. Exatamente. Uma convenção tácita, né? Porque não está escrito ainda. Não está escrito ainda. A ideia é que se formalize isso. Então, havendo prejuízo, nem se encaminha mais o recurso para o STF. Já baixa com certificação de trânsito. O que tem tudo uma série de complexidades, porque a visão pode estar errada, pode não ter esvaziado de fato, pode ter capítulos que não foram examinados, que são autônomos. Tem uma série de questões que passarão a ser gerenciadas, adivinha onde? No segundo grau. Então, tem uma série de questões ainda que, em nome dessa gestão de processo, merecem reflexão. Porque a gestão de processo ela deve ser adequada, ela não pode ser feita, como diz o Marco Aurélio, de cambulhada, não é? Precipitada e em volume. Então, talvez nesses dois pontos, eu acho que as duas cortes precisam ainda meditar para realinhar seus posicionamentos quanto ao gerenciamento de feitos. Porque a ideia é que eles não subam, né? Tanto os agravos, como eu mencionei para você, quanto os recursos extraordinários supostamente esvaziados em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, são dois pontos que, como nós temos uma comunidade de internautas nos acompanhando em boa parte, formada por advogados, e como essa matéria é muito pouco abordada em sede de doutrina, me pareceu interessante tocar nesse ponto com você. Você precisa urgentemente, meu amigo, fazer esse texto. É a terceira vez que eu lhe digo isso nesta live. Você verdade. tem dois textos aí, agora são dois, na verdade. Que um é o impacto do CPC no dia a dia do Supremo e na reestruturação do Supremo, na evidente transformação pela qual está passando o Supremo Tribunal Federal. E o outro texto são digamos assim, são esses imbróglios, né? esses pontos nervosos aí, essas dificuldades meio que invisíveis para quem está fora, mas quem está mergulhado nisso consegue perceber essas inconsistências com muita clareza. Inclusive, a impressão minha é que o Supremo e o STJ poderiam fazer um ato de cooperação judiciária, né, com base no artigo 69 do Código, que permite o ato concertado, essa gestão de competências. Poderia haver um ato concertado entre os tribunais superiores fazendo esse tipo de... deliberando essas coisas, até para deixar claro, ficar claro, e as partes possam se comportar de acordo com essa regra, que passará a ser uma regra conhecida, e não uma regra tácita, convencionada, de uma maneira não... assim, que não se deu a devida publicidade, talvez. Eu gostei muito da sua ideia, Fred. Eu gostei muito da sua ideia. Admito nunca ter pensado sobre o tema. E, se você me permite, eu quero levá-la adiante. Conversar com o ministro presidente. Claro que eu me permito. Claro que eu não tenho que permitir isso. Para que a gente possa pensar algo. Você participou da Comissão de Cooperação Judiciária do Conselho Nacional de Justiça. Você é um interlocutor frequente do tribunal. Talvez para pensarmos uma forma de, ou através de um grupo de trabalho, juntamente com a equipe do Supremo, do STJ, apresentar uma solução para situações como essa, para as duas cortes. Eu gosto muito do tema, você sabe disso, tem um livro sobre cooperação judiciária, sou da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, e se nós pegarmos a evolução do CNJ sobre o assunto, desde a recomendação 28 de 2009 ou 2008 do STJ, do CNJ, até a resolução 350, a recomendação 28 na época de Gilmar Mendes, o presidente, e a resolução de agora,
você vai perceber claramente que, com o código prevendo o ato concertado entre órgãos judiciários, para gerir as suas competências, a melhor forma é exatamente isso. Aquilo que você chamou de convênio, pela letra da lei, é a concertação. É a concertação. Tem que ser escrita, tem que ser publicada pela resolução 350 do CNJ, que não se aplica ao Supremo, mas tem um parágrafo lá na resolução que diz assim: o Supremo Tribunal Federal pode aderir, se ele quiser, evidentemente, às práticas de cooperação judiciária. E o artigo 67 do CPC, ele inclui o Supremo entre os sujeitos que devem prestar cooperação judiciária. Então, acho que esse é um bom caminho. Será uma grande contribuição do presidente Fux, se ele fizer esses convênios organizando essa gestão de competência, inclusive com o Tribunal de Justiça, para deixar clara essa competência para a admissibilidade dos agravos em extraordinário. Se deixar isso claro, as pessoas já se comportarão já sabendo do que se trata. E é mais um uso da cooperação judiciária e mais um uso do CPC, por aquele que é o presidente da comissão que fez o CPC, que é o presidente Fux. Excelente ideia. Eu vou levar isso adiante, eu vou conversar com o ministro-presidente. E no âmbito do CNJ, até é mais fácil a interlocução, porque você sabe que o Mário Guerreiro, que é conselheiro, foi juiz auxiliar da vice-presidência, à época do ministro Fux, é o interlocutor constante da corte. Então, vamos pensar nisso. Eu me comprometo a levar isso adiante. Tem uma questão Ótimo. Que você fez e uma colega faz a pergunta, porque, de fato, acabei falando de outros temas e não respondi. E você fez sobre a reclamação. Temos 3 minutos. 3 minutos. Dê aí uma raça para poder... Você direto. A reclamação no âmbito do Supremo tem um tratamento diverso do STJ em parte. Por quê? No Supremo nós temos uma divisão de posições. Parte dos ministros entendem que cabe a reclamação, parte não. Coincidentemente, na gestão passada, o ministro Toffoli entendia que caberia, mas haveria necessidade de demonstrar a teratologia da decisão e a inadequação da aplicação do parâmetro decisório. O ministro Fux, quando ainda na vice-presidência, ele entendia que não cabia. Então, o que acontece? Ainda não tivemos uma decisão recentemente do ministro na presidência apreciando a questão. Então, por que eu faço questão de deixar isso claro? Porque uma decisão hoje, como a presidência, ela acaba por exercer o monopólio do juízo de admissibilidade dos agravos, as reclamações são encaminhadas também, quando versarem sobre admissibilidade, à presidência. Então, se o presidente insistir no entendimento anterior, nós vamos ter uma mudança de paradigma no tribunal. Porque hoje o presidente ele tem um monopólio dos agravos quanto à admissibilidade. E no registro da reclamação é possível que ela suba por tratar de admissibilidade. Mas isso é um tema para um outro momento. Como temos 2 minutos, eu diria para vocês isso, é um impasse e uma questão que ainda será objeto de reflexão. Certamente, se o presidente assim decidir, acredito que esse tema seja revisitado no plenário do tribunal, porque algum ministro deve afetar para a discussão pelo plenário da corte. Então, é uma questão ainda em aberto, mas não teve, por exemplo, uma decisão de corte como aconteceu no STJ. Então, por enquanto, ainda há essa via legítima de acesso ao Supremo Tribunal Federal. Fred, não sei se esse 1 minuto e meio para o agradecimento. Se despeça, agradecimentos, sua despedida. Eu quero dizer para você mais uma vez que para mim é uma grande honra. Você saiba que eu sou muito grato a tudo que você fez por mim, como um preceptor, como uma pessoa que me deu oportunidades, e muito do que eu tenho feito, isso tem a sua impressão digital. E para mim é uma honra, saiba disso, poder participar de uma live com você, uma pessoa que eu tenho admiração, uma pessoa que eu reconheço como um construtor de pontes e um artífice do entendimento em matéria processual e, sobretudo, o intelectual de primeira grandeza. Muito obrigado. Ô, meu caro, muito obrigado. A live foi espetacular, uma das melhores lives que eu fiz nesse ano, sem dúvida e sem exagero. Eu não costumo jogar palavras ao vento. Gostei demais da live. A live vai para o meu canal do YouTube, vai para o IGTV, vai para o meu canal do YouTube. Quem não me segue lá, segue lá o canal, toca a sineta, faz aquelas coisas que você sabe fazer no canal. Vou divulgar também no canal do Telegram.
o megafone do Processo Civil, que é meu canal do Telegram. Convido todo mundo a participar. Freire, aquele abraço, bom fim de semana. Se eu não lhe vir mais, bom Natal, meu querido. Você também, Abraço forte, um abraço. pessoal. Tchau, tchau.